Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho, agora nessa 32ª semana do tempo comum, celebrando hoje a dedicação da Basílica do Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão. Essa basílica é a catedral do Papa, Santo Padre o Papa. E lá nessa basílica se encontra o trono papal, ou seja, a cátedra do Santo Padre o Papa, a cátedra de Pedro, onde o Papa Francisco, e todos os outros se sentam, e por isso ela, a Basílica de Latrão, se torna a mãe de todas as outras igrejas. Mas a liturgia de hoje chama a nossa atenção por esse zelo de Jesus pela igreja, chamando a nossa atenção para nós também termos esse zelo para com a nossa igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, o cuidado, o zelo para com a nossa comunidade eclesial, não só como comunidade eclesial, corpo místico de Cristo, mas também como igreja-templo. Às vezes a gente fica pensando assim, muitas pessoas acham que é responsabilidade do padre, do bispo, e é mesmo, não está errado não. Mas não é somente, não. A gente tem que contribuir, tem que participar, tem que engajar nesse zelo pela igreja, pelo templo, porque o templo ele é sagrado. A gente não pode deixar ele entregue às traças, deixar ele cair, deixar ele mofado, feio, sujo. Não. Muita gente admira, nossa, a igreja é rica, a igreja não tem nada de riqueza. A igreja, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada para que as pessoas possam fazer essa experiência com Deus lá dentro. Muita gente cobra conforto dentro da igreja e poucos contribuem para que esse conforto seja proporcionado às pessoas. Esse zelo para com a igreja, para com o templo, deve partir de cada uma das pessoas que é batizada e que faz parte desse corpo místico de Cristo e que no templo se encontra nessa necessidade de partilhar experiências, de ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa contribui com a igreja, ela está cuidando, contribuindo para a manutenção desse templo. É tão triste quando a gente vê certas realidades eclesiásticas onde a igreja não tem luz, não tem água, está com a pintura toda suja, mofada, quando a igreja não tem nenhuma plantinha, não tem nenhuma flor, não tem nenhuma vela, não tem nada, é uma igreja mal cuidada. Isso reflete muito
na vivência das pessoas que participam. Não quero dizer que ninguém é obrigado a dar nada para a igreja, não, porque isso é compromisso, isso é comprometimento, isso parte da pessoa. Ninguém é obrigado a nada, mas todo mundo deve se comprometer dentro de suas condições para o zelo com a igreja. Quantas vezes a gente vê pessoas arrancando mudas de planta de dentro da igreja? Quantas vezes a gente vê pessoas jogando lixo entre um banco e outro, dentro da igreja? Quantas vezes a gente vê pessoas que, ao invés de cuidar, denigrem, maculam mais ainda a imagem da igreja? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando do templo ao qual nós todos nos encontramos para rezar, para fazermos essa experiência de Deus. E esse lugar precisa e deve ser cuidado. Também gostaria de dizer com muita caridade, é interessante, eu vou dizer para vocês, com muita caridade mesmo. A gente pensa, né? Eu fui no dia de finados e uma coisa me chamou a atenção lá no cemitério. Quantas pessoas levando flores para as sepulturas e o sol quente. Aquelas flores não viveriam no máximo 2 ou 3 horas, porque o sol estava muito quente. Elas não fariam o que deveria ser feito, o que se espera delas, né? Uma beleza natural. E quantas vezes o Santíssimo não tem um galho verde, não tem um galho verde para poder, né, enfeitar o Santíssimo Sacrário? Quantas vezes nós rezamos nossas missas sem nenhuma rosa, sem nenhuma margaridinha, sem nenhuma florzinha de nada para enfeitar a igreja? Quantas vezes as plantas da igreja precisariam ser podadas, limpas e aquela coisa? Então, esse zelo, ou pintada, então não é questão só de mulheres, é de homens, mulheres, jovens, todos nós deveríamos tomar essa postura de zelar mais pela igreja, de cuidar mais da igreja. Muitos já o fazem, bendito seja Deus por isso. Mas esse fardo ficaria muito mais leve se mais pessoas entrassem nesse compromisso, se mais pessoas se sentissem corresponsáveis pelo cuidado e pelo zelo da igreja. Quantas vezes a porta da igreja está suja, feia? Ah, mas tem a pessoa que limpa. Ah, mas... E aí a gente trata a igreja como algo externo, fora da gente. E aí a gente não tem aquele comprometimento, aquele compromisso com essa igreja ao qual todos nós e cada um deve zelar. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos um bom dia, uma ótima semana. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe a todos. Amém.